A expectativa é que no máximo até amanhã o Senado faça as duas votações em plenário da PEC da reforma tributária, com mudanças e, portanto, haverá necessidade de o texto retornar à Câmara dos Deputados. A promulgação em PECs é responsabilidade e prerrogativa do Congresso Nacional. Não há possibilidade de sanções ou vetos presidenciais. É tudo resolvido no Congresso, porque é uma emenda ao texto constitucional, então, claro, só o Congresso pode fazê-lo. E ele próprio promulga aquilo que aprova quando se trata de proposta de emenda à Constituição. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem, então agora foram 20 votos a 6, vale ressaltar, uma ampla vantagem. Então agora o assunto está no plenário. E ainda que comece hoje, porque normalmente a primeira votação deve ser precedida de rápidas sessões de discussão, 5 sessões, e a segunda votação de 3 sessões. Mas tudo muito rápido. É possível até fazer hoje, por exemplo, avançando já a madrugada de quinta-feira. Eles podem avançar, podem terminar a votação durante a madrugada. Isso já aconteceu várias vezes, quando o assunto exige alguma pressa. Talvez deixem para amanhã, talvez votem tudo hoje. A questão é o que será votado. Porque há vários aspectos que são colocados como essenciais, cruciais, o cerne da reforma, e que provocam bocejos do povo, da população. São temas excessivamente áridos, técnicos. A questão é o que muda na vida dos brasileiros caso a reforma seja aprovada como está. O Fernando Haddad disse que dá 7, 7,5 para o texto da reforma. Isso antes de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, receber destaques. Ou seja, emendas a emenda. E que dá nota 2, 2,5 para o atual sistema tributário brasileiro. As duas notas estão exageradas. O sistema tributário brasileiro, o atual, só não ganha um 0, porque, por incrível que pareça, em alguns países há sistemas tributários ainda piores. Mas o sistema tributário brasileiro é péssimo, é insano, é grotesco. E aí, partindo-se dessa obviedade que temos um sistema péssimo e que vai piorando cada vez mais, chega-se à conclusão, também óbvia, de que é preciso reformar esse sistema. Mas isso está claro, declarado, é consenso, desde o governo José Sarney. Ou seja, segunda metade da década de 80. Ali já se falava, com toda a razão, que o sistema tributário brasileiro é ruim e que é preciso reformá-lo. Fizeram algumas reformazinhas que pioraram o sistema. Deixaram-no mais injusto. Inclusive, sempre enfatizamos aqui a pilantragem que foi passar a não corrigir a tabela do imposto de renda. Ou seja, aumentando o imposto todo ano, sem se desgastar com canetada, sem precisar anunciar nada, simplesmente não corrigindo. Isso foi feito em 1996, no governo de Fernando Henrique. E nunca mais, aquilo que ficou para trás, nunca mais será recuperado.
Isso foi roubado, isso foi tungado, isso foi tirado do bolso dos trabalhadores e nunca mais será devolvido. E incide principalmente ali na folha de pagamento. Sujeito que já recebe o salário com desconto. A Receita levou a parte dela antes de ele receber o salário. Com alíquotas muitas vezes abusivas, se você olha o poder de compra daquele salário e o quanto está sendo retirado dele. Um salário de ruim para médio é taxado como se fosse o salário de um rico, 27,5%. E não corrigem a tabela. Agora você tem essas microcorreções. Não são correções, são ajustes. Porque correção é tornar correto, é corrigir de fato. Isso não vai ocorrer. Então o sistema tributário brasileiro é insano, burro. É péssimo para as empresas. Há a tributação em diversos momentos na produção de uma única mercadoria. Um único produto é taxado diversas vezes antes de chegar ao consumidor. E sempre que possível, o custo dessa tributação insana será repassado ao consumidor. Sempre que possível, às vezes não dá. Quando você tem uma situação de baixo consumo, de recessão, ou de risco de recessão, ou de consumo achatado, ou porque a concorrência consegue oferecer o mesmo produto por um preço melhor, então o cara não repassa tudo. Mas, via de regra, o consumidor paga por isso. E as empresas têm de lidar com um sistema burocrático, estúpido, com legislações diferentes em cada estado. Então era fundamental reformar. Isso é indiscutível. Mas isso que o Haddad diz que merece nota 2, que é o atual sistema, não. Digamos 0,1. Porque alguns no mundo são ainda piores e merecem 0. Sistema brasileiro 0,1. E este, que está sendo votado no Congresso, 0,8. Ou seja, o Brasil está desperdiçando outra vez a oportunidade de fazer um sistema tributário, de construir um sistema tributário decente, desburocratizado, limpo, e que tenha como centro da sua preocupação ser justo. Pois nós temos um sistema injusto, altamente burocratizado, funcionalmente insano, que pune quem trabalha, pune quem produz, pune o empreendedor, o empresário, pune o trabalhador, o empregado, pune folha de pagamentos. Por isso essas discussões todos os anos, aí, ou de tempos em tempos, a respeito de desoneração da folha, porque é um sistema que taxa, tributa folha de pagamento. Ou seja, é um sistema que fecha portas para o trabalhador, que produz desemprego. E a burrice é que, ao fazer isso, ele obriga o Estado a ter mais gastos com seguro-desemprego, com programas assistenciais, porque ele tira a renda das pessoas, ele tira a renda de quem produz. Imposto, basicamente, o que é? O Estado, e aqui o Estado na sua totalidade, né? União, estados, municípios, eles vivem daquilo que a sociedade produz. Há uma parte que vai para o Estado, dividida ali entre municípios, estados e União.
e com os diversos braços do Estado. Poder legislativo, poder judiciário, administração e os diversos serviços públicos. Na área da saúde, da segurança, transportes e assim vai. Pois bem, a única maneira de aumentar a arrecadação que pode ser considerada saudável é quando a sociedade produz mais riquezas. Há mais produção, há mais consumo, há aumento da renda média. As pessoas compram mais, o comércio vende mais, os fornecedores vendem mais, a indústria produz mais, porque vai vender mais. E claro, tudo isso gera mais empregos. E mais empregos levam as empresas, na concorrência pela força de trabalho, a oferecerem salários mais altos, porque disputam força de trabalho. É assim que você dá base para a prosperidade. É preciso ter um fundamento econômico calçado no aumento da produção da riqueza. E aí, como resultado de todo esse processo, o Estado vai arrecadar mais. Mas será um aumento da sua participação? Não. Simplesmente ele vai ter uma arrecadação absoluta maior, mas não relativa. Ele não terá um aumento da sua participação percentual no produto interno bruto, que inclui o que é produzido e o que é consumido. Mas não. No Brasil, o Estado, em todos os seus entes, quer arrecadar cada vez mais, movimenta-se para arrecadar cada vez mais, sem que haja crescimento da riqueza produzida e consumida. Logo, é o Estado ficando com uma parte ainda maior daquilo que a sociedade produz. E se o absoluto não cresce, e uma parte tem crescimento na sua participação relativa, é claro que as outras partes perdem. É claro que a sociedade fica com menos daquilo que ela produz, porque o Estado aumentou sua participação relativa. E esta reforma tributária que está no Congresso, ela tem como meta aumentar a arrecadação. Aumentar brutalmente a arrecadação. O sistema atual, além de injusto, é burro, burocrático. A reforma traz avanços, desburocratização, em boa medida, simplifica, embora um prazo muito estendido para que haja uma simplificação plena, durante um período nós conviveremos, na verdade, iremos conviver, nós conviveremos com dois sistemas. Nós conviveremos com dois sistemas, pelo menos até a próxima década. Nós conviveremos com uma nova modalidade de insanidade tributária. E o IVA, que é adotado em boa parte do mundo há muito tempo, e aqui terá dois braços, né? O da União Federal e aquele para estados e municípios, ele substitui com esses dois braços 5 impostos. Porém, a alíquota será provavelmente, se o Congresso não fizer uma mudança, aliás, inesperada, não se espera uma mudança nisso, mas se não fizer, provavelmente o Brasil terá o IVA mais caro do mundo. O imposto mais alto do mundo sobre valor agregado. Em cima de valor agregado. E é claro,
o que farão com a história das isenções. Interessante que produtos primários serão taxados e fabricação de automóvel não. Como o setor automotivo, que nem fabrica, mas monta, né? Monta o que vem de fora. Como esse setor é sempre tratado muito bem, a pão de ló, como diziam antigamente, agraciado, com gestos do Estado, em diversos momentos, inclusive na reforma tributária. E o setor financeiro, que está emitindo LOAs, que está emitindo apoio irrestrito à reforma, porque para ele está tudo bem. E se o Estado arrecada mais, está tudo bem. Vai ter mais capacidade para pagar juros da dívida, da monstruosa dívida brasileira. Mas ainda no campo das isenções. Então haverá uma cesta básica, não sabemos ainda o que lá estará. Alguns itens são óbvios, né? Arroz, feijão, óleo de soja, macarrão. Outros estarão fora, terão uma tributação, não serão isentos, porém, haverá a possibilidade de retorno do dinheiro. Esse troço que insistem em chamar de cashback. Porra, retorno do dinheiro. Retorno da grana. Só que vai retornar para o sujeito que está lá, cadastrado. Você vai restringir muito esse retorno. Isso vai provocar aumento da arrecadação, que é a meta desse troço. A meta não é ser justo, e inteligente, e claro, e desburocratizado. Haverá desburocratização em boa medida, não haverá clareza, inclusive passaremos anos convivendo com dois sistemas, um sistema moribundo e um sistema nascendo, mas conviverão durante um tempo, e nós iremos conviver com esses dois sistemas. E aí, muita gente não vai ter, muita gente tem CPF, mas consome, não tem conta em banco, foi atirada para fora do sistema produtivo, mas consome o básico. E não vai ter esse retorno do dinheiro, de parte do dinheiro. Isso é uma complicação para que o Estado fique com mais dinheiro da sociedade. É aumento de arrecadação. Os impostos sobre produtos que fazem mal à saúde. E aí, uma parte da imprensa simplesmente reproduz o argumento tosco, malicioso, de que a intenção dessa carga tributária é muito maior. A intenção é coibir ou, digamos, desincentivar o consumo de bebida, de cigarro. Cascata. É uma maneira de aumentar imposto e dizer que está fazendo isso porque quer desincentivar o consumo. Papo furado. Primeiro que o Estado não tem de ter esse comportamento tutelar, que é parte da mentalidade nacional, né? A tutela do Estado. Os cidadãos criancinhas, os cidadãos que não sabem tomar decisões individuais. Então eles são obrigados a votar, não é? E aí vem com esse papo de que é preciso desincentivar. Balela, pelo contrário, vão querer que as pessoas consumam mais, porque aí arrecadarão mais. A meta é arrecadar mais. Mas muita gente está soltando foguetes. Puxa, estamos desburocratizando. Vamos pegar aqui
uma analogia tosca, mas simples. Imagine um lugar onde só há um grande, imenso armazém. Não há concorrência, é só ali. Aqueles produtos só são encontrados ali. Os preços são altíssimos, os produtos são ruins, os serviços são ruins e as filas são imensas. Aí, uma hora, alguém diz: é preciso reformar isso, é preciso reformar, é preciso reformar. E aí vem a ideia: vamos reduzir drasticamente as filas. Haverá muito mais caixas, muito mais gente atendendo por detrás do balcão. Poxa vida, que maravilha! Já não pego aquela fila. Sim, isso é ótimo. Mas, se os produtos continuam péssimos e o preço alto, essa reforma foi uma porcaria. Há uma situação melhor do que a anterior, mas continua sendo uma porcaria. E é isso. Porque, para o cidadão, o que interessa? Ele vai pagar mais ou vai pagar menos? Para a empresa, o que interessa? Ela vai gastar mais, não só com o pagamento, mas com o tempo que ela utiliza para pagar? Ou ela vai pagar menos? Mais ou menos? E outra coisa, o essencial da tributação. Esse é o conceito da tributação. O que quem paga recebe pelo que paga. Ah, o Estado vai arrecadar mais? Vai. Não tenham dúvidas, vai. Isso vai melhorar a escola pública? Vai melhorar a saúde pública? Educação pública melhora, saúde pública melhora, segurança pública melhora, transporte público melhora, as rodovias federais e as estaduais e as vicinais que não têm concessionário, aquelas que dependem de investimento público, ficarão melhores, serão mais bem cuidadas, os buracos desaparecerão. Tudo isso acontecerá porque o Estado arrecadará mais? Ou a arrecadação a mais será apenas para garantir o funcionamento da máquina em si? E, claro, aquilo que arrebata quase toda a arrecadação pública no Brasil, a dívida. Os títulos. Que vencem, todo mês tem vencimento de título. E a cada 12 meses, quando você faz o levantamento do que foi pago mês a mês, é um absurdo, é gigantesco. Os juros da dívida. Então, era preciso fazer uma reforma. O sistema atual é burro, estúpido, injusto. Está sendo substituído por um menos complicado, com uma dose razoável de desburocratização, porém, a injustiça permanece. Danilo Gobato. Lembrando que o comentário, o tema de abertura do Cláudio Zaidan fica sempre disponível em podcast, hein? É só acessar o Entendendo a Notícia, pesquisar aí Entendendo a Notícia no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e encontrar todos os comentários aí do Cláudio Zaidan no seu agregador de podcast favorito. Vamos para mais um intervalo rapidinho aqui no Bandeirantes Acontece, o quinto sinal marcando agora 4 da tarde. Na sequência, depois do break, tem ele, Milton Neves.